Olá, internautas! Estamos de volta. Nosso segundo bloco, nossa segunda aula do curso de Pizzaiolo com o Patrick Catapano. Eu sou Renata Admiral, nós ficamos juntos até às 17 horas. Patrick, eu gostaria de aproveitar, para a gente rever, falar, rapidamente, o que a gente viu na aula anterior, para aquela pessoa que, do chat, do Facebook, que entrou agora na internet, ainda não sabe muito bem, para eles se situarem. Eu vou até colocar para vocês aí a receitinha da nossa primeira massa de pizza básica. Então, gostaria que você só falasse, não precisa falar os ingredientes nem nada, que vai estar aí na tela, mas o que a gente fez? Nós conhecemos as farinhas, fizemos uma primeira massa na batedeira, na maceira, para aprender a usar a maceira. Mostramos o armazenamento das farinhas, das bolinhas, em geladeira, uma fermentação fora e dentro da geladeira. Falamos sobre uma fermentação mais longa e uma fermentação mais curta. Rendimento também, congelamento, como que aconteciona, falamos de tudo isso bonitinho. Exatamente. E agora, o que a gente vai ter? Agora nós vamos começar fazendo uma massa aromatizada, tá? Em seguida vamos fazer um molho básico e por fim vamos montar uma pizza margherita. Perfeito, gente. Água na boca, marguerita, olha que delícia. Fique conosco. Com você, Patrick. Bom, para começar a massa aromatizada, essa eu vou fazer com manjericão, tá? Então eu vou fazer um pesto de manjericão, um pesto simples, tá? Que vai só manjericão, um dente de alho, azeite, uma pitada de sal, tá? Eu posso fazer também com outras coisas, posso fazer com farinhas, por exemplo, farinha de batata, farinha de cenoura. Se eu quiser dar só cor, uma farinha de espinafre. Se eu quiser dar sabor, eu posso fazer com alecrim, posso fazer com erva doce, com diversas outras coisas, tá? Seco ou líquido, como eu vou fazer aqui o pesto, tá? Tá bom. Então, para começar, eu vou fazer o pesto. Eu tenho aqui 2 massinhos de manjericão, tá? Vou colocar aqui tudo dentro do liquidificador. O manjericão tá lavadinho, sequei. Coloco aqui as folhas de manjericão. Depois eu vou com um dente de alho para dar sabor, para dar explosão de sabor no manjericão e começo com um pouquinho de azeite, tá? Posso fazer ele também, no caso, por uma questão de custos, com um óleo de girassol, só que aí não tem tanto sabor como o azeite, né? Azeite é mais saboroso. Okay? Aqui eu estou fazendo meio a olho mesmo e é bom que em casa vocês vão experimentando, porque às vezes eu gosto de um pouquinho mais de sal, vocês um pouquinho menos, então eu vou colocar uma pitada aqui, tá, de sal. Ok? E vou colocar mais um pouquinho de azeite, vou começar a bater e depois, se necessário, eu adiciono um pouco mais. Patrick, você aconselha o uso do azeite, por exemplo, daqueles que já são aromatizados, com alho, que tem um pouquinho de manjericão ou mais apimentado, ou não? Tem que ser mais tradicional nesse caso? Quanto mais artesanal, mais identidade tem o teu produto. Então é melhor que você faça em casa, assim como o teu molho. Tudo que você compra já pronto, você arrisca estar igual a outra pizzaria da esquina, entendeu? Então, entendi. Produto artesanal, você dá a tua cara, você brinca, você tem mais identidade no teu produto, né? Deixa a sua assinatura. Com certeza. Então aqui eu vou começar batendo. Se eu precisar de mais azeite, eu vou colocar mais azeite. Vou ver aqui. Eu deixo ele bem cremoso mesmo, tá? Então tem que bater bastante para deixar ele bem cremoso, não deixar muito pedaço de manjericão. Ok, aí aqui eu tenho o meu pesto de manjericão. Vocês podem ver aqui, se quiser mostrar o detalhe aqui, ó, tá bem, aliás, deixa eu descer aqui para vocês perceberem, tá bem cremoso, tá vendo? Uhum. Tá? Ok. Aí aqui vou começar com a farinha tipo 1 especial para pizza, que eu já separei 1 quilo aqui, tá, na receita. Eu vou despejar ela aqui na bancada. É importante eu ter uma bancada em casa ou de pedra, não uma pedra porosa, né, tipo uma pedra mais lisa para não absorver. Ou um alumínio. Hoje em dia é melhor trabalhar com alumínio, que é mais fácil para você limpar, não absorve impuridades, não cria bactérias, você pode passar e limpar toda hora. Eu vou estar ensinando vocês aqui a estar fazendo na bancada, mas se for muito difícil no começo, você pode pegar um bowl maior
e fazer esse processo dentro do bowl. E depois você coloca na bancada, tá? E a higienização dessa bancada? Pré-preparação? É sempre bom você lavar ela com uma esponja, um detergente, limpar bem e depois passar um álcool por cima, né? Tá certo. Sempre bom estar higienizando. Tá? Aqui eu vou começar colocando, eu fiz esse buraquinho aqui e deixei essas laterais para segurar o líquido que eu vou colocar aqui, porque senão ele arrisca de sair, de se perder, tá? Então eu começo com o manjericão, ok? Depois eu vou com o fermento, mesma quantidade para 5 horas de fermentação. Depois eu vou com o sal, tá? Aliás, o sal eu vou diluir aqui na água. Aqui eu diminuo um pouco o sal da primeira, porque a primeira massa a gente colocou um pouquinho mais de sal. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, porque o pesto já tem sal. Então eu diminuo um pouquinho no sal. Você compensa, né? Compensa para não ficar muito salgada, né? Tá. O uso de luvas, Patrick, nessa hora de fazer a massa é indicado? Não é aconselhável? Então, não é aconselhável porque senão você vai ter que ficar trocando de luva toda hora. Senão você vai pegar um ingrediente, aí você vai pegar o outro, pode dar contaminação cruzada. O ideal mesmo é lavar a mão, terminou de fazer uma coisa, lava a mão e parte para outra. Né? Tá porque bom. a luva você não vai ter que trocar a cada 5 minutos. Tá? Então aqui eu comecei com o pesto, com o fermento e vou com um pouquinho da água aqui. Não coloco toda, tá? Porque senão ela vai sair. Na primeira aula a gente fez com a maceira, que é mais fácil. Com a mão, geralmente é um pouquinho mais complicado. Você tem que se empenhar um pouquinho mais, vai fazer um pouquinho mais de músculo, mas isso é bom que aí economiza na academia. Né? E aí eu joguei só a metade da água, tá? E eu venho amalgamando aqui para ela absorver, ok? Venho amalgamando para a farinha absorver, para a água não fugir. Terminei, você pode ver que aqui ela já formou uma pastinha. Aí eu coloco mais um pouco de água. Que bacana. E essa água não sai, né? Com essa barreira que a gente forma com a farinha aqui, ela fica aqui dentro, aqui no meio, né? Aí depois, e eu vou absorvendo. Você pode ver que eu tô empurrando sempre ela para dentro, para que a farinha vai caindo aqui dentro, né? Para que eu possa vir trabalhando. E aqui eu já tinha água pesadinha, eu venho absorvendo até terminar com aquela água ali. Na mão, tá? Geralmente a gente consegue bater até, para quem for começar, por exemplo, e não tiver uma batedeira, até uns 5 quilos você consegue bater na mão. E aí depois, com o tempo, você compra a tua maceira e vai melhorando, né? Você vê que eu estou absorvendo a água aos poucos, né? Porque senão ela vai, eu posso arriscar de perder a água aqui, de ela cair e tudo mais. Renata, eu queria tirar uma dúvida com o Patrick. Por favor. Lá em Santos, eu passei por algumas pizzarias. E uma coisa que eu reparei, assim, na hora do pizzaiolo fazer a massa, alguns usam água, outros usam cerveja e outros usam cachaça. Qual a diferença que dá na preparação da massa? Olha, eu não sei dizer o resultado final, mas você pode variar, né? Como eu disse na primeira aula, isso que eu estou mostrando para vocês é uma massa mais italiana e é uma base exatamente para vocês entenderem como começar. Mas pizza é uma obra de arte, cada pizzaiolo faz o seu, cada artista faz o seu. E aí o teste, dizem que a cachaça dá mais crocância, né? Eu já fiz teste, não percebi muita diferença. Com cerveja eu já não fiz, mas a mesma coisa, dizem que dá sabor, aroma e um pouquinho mais de crocância. Eu sei de livros que o álcool ele combate um pouquinho com o fermento, então é uma questão de testes mesmo, no final você vai ver, bom, valeu a pena, não valeu a pena. E aí aqui, ó, eu já absorvi toda a água e eu vou trabalhando com o resto da farinha aqui até absorver tudo. Venho sovando, basicamente eu busco a massa e jogo para dentro, busco a massa e jogo para dentro, tá vendo aqui, ó? Ó. Busco a massa e jogo para dentro. E vou esticando, né? Tá vendo esse processo? Para você ir desenvolvendo o glúten. E vou buscando a farinha que tem fora. Tá vendo? Ó, eu trago para dentro e estico. Ó. E vou esticando. E vou sempre buscando essa farinha que eu tenho aqui, que é o total da receita.
E aqui eu vou sovar, né? Eu vou ter que ter paciência e sovar por uns 10 minutinhos aqui para eu conseguir uma massa homogênea. Mas a cor que ela fica, né, muito O aroma, bonita, né? e já modifica, né, o seu olhar para a pizza. Com certeza. Eu sou fã de manjericão, por isso que eu quis fazer essa aqui de manjericão, porque é uma delícia, né? O aroma que o manjericão tem e ela fica linda também, né? Patrick, enquanto você sova, conta pra gente, assim, algumas curiosidades da pizza. A gente acha, a maioria, né, acha que veio da Itália, alguns falam do Egito, né, que foram os egípcios lá atrás. Você tem algum conhecimento? Com certeza tem, ou algum, pelo menos, achismo, ou você defende que é da Itália? Não, na verdade a história que eu conheço é exatamente essa, que veio do Egito, né, que começou como um pão, eles assavam em fornos de barro, tal, tipo o pão árabe, né, hoje em dia. E aí com o tempo eles foram recheando e aí passou pela Grécia até chegar na Itália. Aí quando chegou na Itália, a criatividade de italiano Claro. colocou aí, começou com o queijo, algumas eram com cebola, e aí depois trouxeram o tomate e aí foi chegando a isso que a gente tem hoje. Conhece, né, como conhece pizza. hoje, exatamente. Ok. Então, como eu disse, a gente vai sovando. Tem que sovar mesmo, não tem que ter preguiça, senão a gente não vai conseguir Posso fazer uma pergunta? desenvolver. Claro. Patrick, se eu quiser saborizar com cenoura, por exemplo, que eu trabalho num lugar que eu cozinho com umas crianças, né, na casa que eu trabalho, e elas são ruins para comer, então a família pede para acrescentar, né? E aí eu posso o quê? Cozinhar a cenoura e processar? Ou pode ser? Eu aconselho, né, como eu falei antes, a trabalhar com um produto natural, então procurar de repente com a cenoura mesmo, você faz um purê dela e depois adiciona na massa. Mesma coisa com batata ou sei lá, mandioquinha, fica uma delícia também. Tá. Tudo em forma de purê, né? Você faz um purezinho primeiro. Tá bom, obrigada. Bom, que a gente já vai tendo ideias, né, do que mais a gente pode fazer com uma massa de pizza. Depois o resíduo que eu não absorvi, para não me dar trabalho depois, para não ficar com grumos dentro, eu vou tirar isso aqui daqui e vou terminar aqui de sovar. Então, basicamente, vocês podem ver que ela já está quase lisa, né, como a gente tinha falado na primeira aula. Ela tem que ficar bem lisinha para você perceber que conseguiu desenvolver, que conseguiu estruturar essa massa. Aí você vai ter o mesmo processo, tá? Tá com a massa pronta, você vê, ela já está lisa, eu já posso pôr para descansar, já tem estrutura. Quando a massa está pronta, você percebe que ela tem estrutura, tá vendo? Você vê que ela tem estrutura aqui, se você trabalhar com ela te obedece. Então ela já está basicamente pronta. Aí a gente vai dar aquele descanso para que desenvolva o glúten parado, né? E depois vamos fazer a bolinha. Precisa dar esse descanso exatamente para ela não quebrar, como a gente disse no primeiro bloco. Como que a gente sabe exatamente? Tem aquele ponto de véu que a gente chama para a gente saber se a massa já está ok para abrir? Então, na pizza, a gente não costuma desenvolver tanto o glúten, tá? Porque no pão, a gente tem que desenvolver mais. Na pizza eu não desenvolvo tanto, por quê? Porque senão ela vai ficar elástica demais. Se eu desenvolver tanto, eu vou abrir, ela vai voltar. Eu vou abrir, ela vai voltar. Então, basicamente, para simplificar, eu costumo dizer o seguinte: ficou lisa em cima. Por exemplo, aqui não consegui ficar lisa, mas eu já cansei o braço, eu vou dar um descansinho e depois eu dou mais uma giradinha aqui. O processo final, no começo você põe força, tá? No começo precisa sovar, precisa amalgamar. Quando você vai terminando, aí você vai fazendo com mais carinho, com mais delicadeza, exatamente para não estressar demais a massa. E aí, para você saber que tá ok, principalmente na mão, você vai ver ela mais lisa aqui e percebe se ela já está esticando, né? Não consigo aqui tirar o ponto de véu na mão. Tá. Só se eu sovasse muito mais. Na que está descansada, vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é a que eu fiz agora, então ela está estressada, né? Tá quebradiça. Nessa daqui eu já consigo ter um ponto de véu maior, uma elasticidade melhor. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Eu já consigo ter aqui uma elasticidade maior e aí eu já sei que eu vou conseguir esticar a pizza. Você vê que ela já tem força, ó. Ok? Então, basicamente, eu percebo isso, mas isso eu consigo ver depois que ela descansou, porque aqui ela vai quebrar mesmo, que eu acabei de fazer. Tá.
É importante, Patrick, a gente verificar também a temperatura da massa, da pizza? Sempre. A temperatura sempre em 23 graus. Qualquer massa que eu for fazer, se tiver calor, principalmente aqui no Brasil, eu vou usar uma água gelada. Eu preciso tirar ela de 23 a 28 graus. Tem um termômetrozinho, aqueles que você coloca na massa, super baratinhos, 20, 30 reais. Você pode comprar para ter a certeza. Não tenho como comprar, ou não dá para comprar, não achei para comprar. Eu explico na aula o seguinte, coloca a mão, como se fosse tirar a temperatura mesmo de uma criança. Você coloca a mão e percebe se ela está fresquinha. Se estiver fresquinha, ok. Se estiver suando, quente, ela soa mesmo. Se estiver suando, quer dizer que ultrapassou a temperatura. Na próxima, você pode até fazer teus testes, na próxima você diminui ainda a temperatura. Prestando atenção no seguinte, no dia saiu lá fora, está muito calor, a massa também sente calor. Se está um dia mais tranquilo, você pode ir trabalhando. Mas o certeiro é o termômetro. Tá certo. Tá? Aqui também a mesma coisa, eu vou repetir para vocês só a questão do bolhamento, né? E depois o armazenamento, em seguida a gente vai estar fazendo o molho básico. Ok, a mesma coisa, vou cortar ela aqui, vocês podem ver, não sei se dá para ver aí que ela ficou verdinha, cheio toda, ó, ela tá, aqui ó, vocês podem ver aqui no meio também, tá vendo essas bolinhas? Aqui, ó, não, mais para cá, aqui, tá vendo essas bolinhas? Isso aqui quer dizer que eu desenvolvi bem o glúten, tá? Então, porque aí ele forma, é aqui que forma as bolinhas de ar quando vai no forno, tá? É isso que vai dar a aeração e a crocância. Isso também é uma maneira de você ver se desenvolveu bem ou não, tá? Tá bom. Aqui a mesma coisa, só para repetir aqui aquele processo para gravar, sempre com 400 gramas. Nossa, tá um cheiro de manjericão aqui. Tá. Perfume. Né? Mesma coisa, repetindo o processo, só para vocês gravarem. Coloquei aqui na mão, aí eu venho fechando os dedos aqui, viro ela, fecho de novo e assim vai até ela virar uma bolinha, ok? Vou fazendo esse processo. Esse é o processo mais fácil. Aí depois, eu posso fazer isso aqui também, ó. Minha bolinha não está muito legal, eu venho arredondando ela aqui na mesa com as duas mãos. Ó, desse jeito aqui, ok? Fechando aqui. Perfeito. Então, ok, agora nós vamos partir para o molho. Eu vou colocar essa massa para descansar. Eu já tenho a massa fermentada ali para a gente fazer o próximo, para a gente fazer a pizza depois, mais tarde, né? Epa! E, Patrick, só ainda falando nessa parte de aromatizar, que mais que a gente pode usar? Que temperos, que especiarias? E daí em que momento? É sempre nesse primeiro momento que você separa a farinha e coloca, né? Como a Ká perguntou da cenoura, desse purezinho de cenoura. Que mais que eu posso usar? É sempre no primeiro momento, a gente pode usar purês de tudo que a gente quiser e os ingredientes secos. Os que combinam mais com massa é alecrim, né? Como eu falei, se você quiser uma pizza mais adocicada, a erva doce, você pode colocar, sei lá, um curry, só que aí já é um sabor mais forte, Sim. né? De repente um cliente específico ou uma promoção específica que você queira fazer. Então, todos os ingredientes são infinitos, na verdade. Hoje em dia a gente tem farinha de tudo quanto é tipo, né? Então você pode usar desde a farinha até a erva seca ou fazer um purê ou um pesto de alguma coisa. Já fiz massa de azeitonas pretas também, Ai, fica que uma delícia. delícia! Ou em pedaços, a azeitona preta você pode usar ou em pedaços ou fazer o pesto. Aí vai do que você quiser, né? Se você quiser que ela fique com aqueles pedacinhos de azeitona, você coloca. Pode misturar duas azeitonas e é realmente infinito. Aí vai da tua criatividade. Mas foi bom, as ideias foram boas. Então vamos para o molho, Tá, então? por favor. Assim, as coisas do molho, e essa daqui a gente vai retirar daqui. O alho, eu não... Ah, esqueci de perguntar. E a quantidade? Por exemplo, qual o percentual que eu posso usar para aromatizar em relação à minha Então, receita? eu aconselho toda vez que for misturar algum tipo de farinha ou um pesto, máximo 20% da receita. Aqui eu usei uma média de 200 gramas de pesto, tá? Tá. Mas, tomando cuidado, por exemplo, o alecrim amarga se for muito, né? Então aí Entendi. diminui um pouco. Se a erva ou se a farinha que você for usar é muito forte, você diminui um pouco a quantidade, num limite de 20%. Tá bom, legal. Olha só, eu ia perguntar Sim, isso, você que pode- bom que já veio do Lava isso aqui internauta. pra mim rapidinho, por favor. Fabiana Quinhões de Azevedo, para você, Patrick. A temperatura das mãos
pode prejudicar, ajudar, alterar o nosso resultado? Como fazer para evitar, né? Alguém que tem já as mãos quentes. Realmente de pizzaiolo para pizzaiolo muda, não tem jeito. Você pode pegar a minha massa e fazer do mesmo jeito que eu fiz, vai mudar. A temperatura da mão influencia pouco, mas influencia sim. Se tiver mão muito quente, coloca no gelo um pouco antes, é uma brincadeira, mas é uma opção. Mas não tem problema. O importante, se, sei lá, a mão muito quente, a temperatura muito quente, o importante é sempre lembrar da água gelada, não pode faltar. Esquece água morna, essa história de água morna é para os países da Europa realmente que são frios, né? Queria tirar outra dúvida. No caso, quando acabar de fazer a massa, você colocou o termômetro e ela aqueceu demais, passou da temperatura ideal. Tem como esfriar ela, voltar com ela para a temperatura? Então, já aconteceu comigo. O que você pode fazer para amenizar, né, um pouco é colocar ela na geladeira um pouco para descansar, que aí ela vai voltar à temperatura. Mas é importante depois, claro que tudo é teste, né? No começo você erra mesmo, eu já rasguei milhões de pizzas, já errei um monte de massa. Com o tempo aí você vai melhorando, ou seja, hoje eu terminei ela com 35, então amanhã eu tenho que colocar uma água mais gelada. Mas existe essa possibilidade de você deixar ela descansar na geladeira uns 20 minutos, ela vai abaixar a temperatura e depois você boleia, porque se você bolear você vai esquentar ela ainda mais, né? Tá certo. E outra pergunta do internauta, bem interessante a pergunta dele, adorei, do Pedro Salerno. Esta massa serve tanto para forno a lenha quanto para forno a gás? Interessante. Tem diferença? Olha, hoje nós vamos trabalhar aqui com um forno a gás, tá? Como eu disse na primeira massa, eu coloquei o açúcar exatamente para caramelizar. O forno a lenha eu consigo chegar numa temperatura muito mais alta. A ideal que eu trabalho num forno a lenha é de 400 a 450 graus. Essa massa serve para todos os fornos. É claro que o forno a lenha, você vai ter um tipo de resultado, no forno a gás um pouco mais seca, né? Na verdade, quanto mais lento o forno, mais seca a pizza fica. Por isso, eu vou até falar daqui a pouco sobre o forno de casa, né? Sei lá, eu quero começar em casa, eu não tenho dinheiro para comprar, ou eu quero fazer para os meus amigos e não tenho forno, não vou comprar o forno. Eu vou fazer no forno de casa, só que o resultado vai ser mais seco, não tem jeito, tá? Entendi. A diferença é essa, vai secando. Então, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Hoje em dia o pessoal está com essa preocupação com o glúten, assim, né? Glúten, o pessoal não quer comer tanto pão. No caso da pizza, eu sei que não vai ficar com a massa, não vai ficar com a consistência de um pão se não usar nada de glúten. Mas assim, se fizer com uma farinha de arroz, alguma coisa assim que não tem glúten, vai ter um resultado bom? Então, dá para fazer, mas é que nem eu falo, eu brinco sempre, é que nem chocolate diet. É. Não vai ficar igual, não é igual, né? Não tem jeito. Dá para fazer, eu já fiz vários testes, você pode misturar farinha de arroz, farinha de batata, trigo sarraceno, você vai fazendo os teus testes, mas aí você precisa de estrutura, porque como a gente falou, não tem o glúten, o que dá estrutura é o glúten. Aí você vai precisar de uma assadeira, por exemplo, com um pouquinho de azeite embaixo, exatamente para dar essa estrutura. Porque aqui vocês vão ver eu montando, eu vou pegar a pizza, vou colocar no forno, ela não rasga, porque o glúten segura. Já a sem glúten, se eu for pegar, ela vai rasgar. Ah, tá. Então, no caso, numa assadeira, conseguindo ajeitar o disco, não faz tanta diferença. Claro, ela não vai ter a mesma borda, não vai ter... É outro produto, tá? Mas dá para fazer. Dá para deixar farinha de tapioca também ajuda muito. Sim. Mas assim, sem nenhum tipo de farinha de trigo, sem glúten, dá para fazer 100% sem glúten? Dá para fazer, dá para fazer. Uma coisa importante, voltando ao assunto da fermentação, tá? Quem é celíaco, esquece, tem que comer sem glúten. Mas essa questão da fermentação longa também ajuda na digestão, tá? Diminui, digamos, o fermento vai comendo, vai se alimentando do âmido, vai quebrando a cadeia de glúten e aí a tua digestão é mais fácil. Você pode perceber que toda aquela, como eu posso dizer, aquele incômodo, né? Quando você come uma pizza com uma fermentação mais rápida e percebe, faz os testes em casa, você vai ver, faz uma fermentação rápida e uma fermentação longa, um dia uma, outro dia outra. Você vai perceber que com a fermentação longa você come mais e tua digestão é mais rápida. Tá ok. Entendeu? Obrigada. Então vamos para este molho, vamos desencantar este molho. É verdade. Então vamos lá. Aqui, para o molho simples, molho básico, eu vou precisar de um liquidificador, né? Vou precisar de tomates, você pode comprar ou tomate italiano bem maduro ou tomate Carmen, os dois. O italiano é melhor, tá? Mas o tomate Carmen você pode usar também. Ou um ou outro, dependendo do preço, tá? Aí o que eu vou fazer aqui?
eu já tenho os meus tomates cortados, tá? Sem semente. Então eu vou cortar basicamente, vou tirar essa parte da frente aqui, ok? Tirar essa parte da frente, cortar em 4. E retirar as sementes. Vou tirar essa parte daqui. A semente, basicamente, a gente retira para diminuir um pouco a acidez, né? Esse é um molho simples, assim como a massa base, né? É um molho básico. Aí vai da criatividade de cada pizzaiolo também. Tá? Nesse molho eu vou colocar só os tomates, manjericão, azeite e sal. E amanhã a gente vai estar fazendo um molho mais complexo. Posso colocar diversas outras coisas aqui. Eu posso colocar o açúcar, tem quem costuma colocar açúcar para diminuir a acidez. Eu não vejo necessidade, eu gosto do sabor do tomate assim como é. Você pode colocar, tem quem coloca canela para tirar a acidez e várias outras coisas. Mas eu gosto de molho, assim como na massa, eu gosto de sabores mais simples, mais genuínos, tá? Tá bom. Então aqui, o manjericão, por favor, Rosinha. Então aqui o tomate, o manjericão, azeite e o sal, ok? Aqui no liquidificador eu vou... Obrigado. Vou colocar aqui uma média de umas 10 folhas aqui, tá? Tem a receita, depois vai aparecer na tela, para 1 kg de tomate. Vou colocar um fio de azeite também. E uma pitada de sal. Importante aqui no liquidificador não deixar bater muito, tá? Porque senão ele vai liquidificar mesmo, vai virar mais água, né? Digamos, aí na hora de trabalhar é um pouco mais difícil, a massa absorve e fica mais difícil para você trabalhar a pizza, no caso. Aqui eu vou só dar, ou dou um pulsar, 1, 2, ó, rapidinho, só para ele ir quebrando mesmo esses tomates, tá? Porque se eu deixar ele direto, aí vira água mesmo. Né? Não é essa, né? Você quer ele... Eu quero ele em pedaços, na verdade. Eu quero ele em pedaços, né? Ok. Então, tá pronto o meu molho simples. Depois ele vai cozinhar em cima da pizza mesmo. Ok. Deixa eu pegar um bowl aqui. Vocês podem ver aqui, ó, como é que ele ficou. Ele tá bem denso mesmo, tá? Para eu poder trabalhar com facilidade em cima da pizza. Se tiver muito líquido, eu posso coar ele um pouquinho, tá? Para deixar sair aquele líquido. É isso que eu ia te perguntar, se coaria ou não. Eu posso coar ele para deixar sair aquele líquido em excesso. Posso sim. Se tiver muito, né? Porque às vezes tem um tomate que tá mais líquido mesmo e dá mais trabalho, tá? Ok. Então, o molho tá ok. E agora a gente vai partir para a montagem da pizza, tá? Vamos lá. Você traz os ingredientes para mim, Rosinha, da marguerita, por favor? Exato. Deixa eu passar aqui tem um Vertex. Patrick, Oi. tirar mais uma dúvida. Tem pizzarias também que trabalham com molho cozido, depois de preparado. Qual a diferença de um para o outro? Então, eu vou fazer amanhã o molho cozido. Claro que se você cozinhar ele até com mais ingredientes, né, de repente um alho, uma cebola, como a gente vai fazer amanhã, ele fica mais saboroso. Perde um pouquinho a acidez e dura mais tempo. Esse daqui dura em média, vai de hoje para amanhã, ele já amanhã à noite já no não máximo, tá... No né? máximo, exatamente. Em geladeira, tá? Isso é muito importante. Todos os ingredientes que eu tenho aqui, eu tenho que deixar sempre em geladeira. Eu não posso colocar ele aqui 4 horas da tarde e tirar daqui meia-noite. Não pode ficar aqui. Então, deixo sempre em geladeira. O que eu vou usando, eu vou tirando. No molho é a mesma coisa. No molho cozido, ele dura até 2, 3 dias. E a diferença do sabor, é claro. E da cor também, né? Vamos lá. Só deixa eu passar aqui rapidinho. Para eu poder ter a minha bancada aqui sem resíduos, para não me atrapalhar limpa. na pizza. E limpa, com certeza. Então, papel, ok. Vamos lá. Sempre bom ter esses paninhos próximos. Sempre né? bom, sempre bom.
E aqui eu tenho um álcool também, a gente vai passar aqui para desinfetar se tiver alguma coisa. Me ajuda. Bom, eu tenho aqui a minha massa aromatizada, já fermentada, pelo menos umas 6 horas, mais ou menos. As azeitonas, Rosinha, por favor. Que a massa... Ah, não, essa é a marguerita, eu vou fazer com a... Desculpa, me confundi. Vou fazer com a branca mesmo. Ah! Não, a aromatizada é a outra, isso que eu me confundi. É a última. Tem aqui... A gente já estava disputando essa massa aromatizada. Tem uma passinha daquela azul, Rosinha, por favor. Ela vai pegar aqui. Para eu retirar da caixinha, se eu for colocar aqui na caixinha, a gente tem algumas espátulas específicas, tá? Importante que ela seja bem, ó, você vê que ela tem uma certa envergadura aqui. Para eu poder fazer o quê? Eu vou cortar aqui, que é importante que eu tire a bolinha da caixa redondinha. E vou tirar ela o mais redonda possível, ok? Vou voltar ela aqui para fermentar. Essa primeira massa, eu vou estar abrindo no rolo, vou explicar para vocês como é que abre no rolo e depois vou explicar como é que a gente abre a mão, tá? Importante frisar que eu aconselho abrir na mão. Para quem vai trabalhar em alguma outra pizzaria, hoje em dia as pizzarias pedem que o pizzaiolo saiba abrir na mão, principalmente essas grandes casas estão pedindo esses diferenciais. Mas aqui a gente vai abrir no rolo. Patrick, Oi. antes de você abrir, posso pedir para você posicionar esses nossos ingredientes para cá, assim o pessoal visualiza Claro. melhor em casa, a gente consegue mostrar o detalhe. Ok. Obrigada. Para marguerita, nós vamos ter a mussarela, tá? Uhum. Se quiser dar uma olhada aqui. Um detalhe importante, eu corto ela em quadradinhos. Por que eu faço isso? Porque assim ela não frita, tá? Se eu colocar ralado e meu forno for lento, ela vai fritar demais e vai soltar óleo. Em quadradinhos ela fica mais cremosa. Tá. Então, tomate tradicional em rodelas. Tomate tradicional em rodelas. Ops. Aqui, em rodelas. E... vou ter também o manjericão fresco, tá? O manjericão tem vários tipos no mercado, nem sempre você encontra o mesmo tipo de manjericão. Varia muito, mas eu prefiro sempre folhas grandes, se eu encontrar o italiano, melhor ainda, que é aquela folha grande. E a azeitona preta, tá? Ok. Para abrir agora, como é que eu faço? Sempre eu vou trabalhar da seguinte maneira. Bastante farinha embaixo, ok? Bastante farinha embaixo e bastante farinha em cima. Aqui. A parte lisa que eu tirei da caixinha, que é a parte de cima, eu vou colocar lá para baixo, porque ela vai me facilitar aqui, tá? Os defeitos, eu vou terminar os defeitos aqui, vou corrigir os defeitos com a mão, e a parte lisa sempre para baixo para ela deslizar com mais facilidade. Primeiro momento, mesmo se eu for abrir com o rolo, eu vou fazendo a modelagem dela aqui, apertando com os dedos. Nesse momento, é a mesma coisa de fazer a massa, eu posso colocar força aqui. No segundo momento, é delicadeza. Aqui eu estou fazendo com os dedos em peça aqui, eu posso fazer também com a mão deitada assim, ok? E modelando a minha borda, vocês podem ver que eu estou deixando uma borda aqui, ó, tá? Tem borda aqui. Então, aí eu vou... Isso no caso de uma pizza com borda. Eu gosto de pizza com borda, né? Então eu vou abrir o máximo possível que eu conseguir com as mãos aqui, apertando desse jeito, ok? O máximo que eu conseguir. Se eu não quiser borda, sei lá, de repente eu estou no Rio de Janeiro ou em Santos, o pessoal não gosta de borda, aí eu vou matar essa borda, vou apertar toda ela e ponto final. Tá? Abrir o máximo que eu consigo aqui, tá? Vou ver se eu tenho farinha. Nesse momento, sempre bastante farinha para ela não grudar na bancada, para ela não grudar nas minhas mãos. Tá? Já abri aqui bastante, eu tenho o meu rolo, esse rolo o pessoal vai perguntar de alumínio, né? Porque hoje em dia a madeira é proibido pela porosidade e tudo mais. Então você tem uns modelos de alumínio e modelos de plástico, né? Eu trabalho com esse de alumínio aqui. Para eu abrir com rolo, eu vou fazer da seguinte maneira, procurando não matar a borda, porque eu quero a borda, ok? E aí eu vou, no começo, é claro, é mais lento o processo. Para frente, para trás, né? Eu posso indo para um lado e para o outro também e vou trabalhando assim até ela chegar do tamanho que eu quero, tá? Um internauta perguntou, e acho que deve ser uma dúvida bem
comum. E se rasgar neste momento a minha pizza, eu consigo consertar? Sempre consegue. Ó, vamos lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Poxa vida, rasguei. Rasgou. Sem problema. Sem problema. Rasguei a pizza, tá vendo? Ela tá rasgada. Sem problema. Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou tirar o excesso de farinha e vou voltar aqui, ó, arrumando ela. Vou dar uma pancadinha para selar bem. Tô com ela nova de novo. Tá ok? ótimo. Aqui eu quero uma pizza de 35 centímetros, tá? Nós temos aqui no Brasil pizzas de 20 centímetros, que é a brotinho, pizzas de 35 centímetros, que é a tradicional, e pizzas de 50 centímetros, que é tamanho família, mais tradicional no Rio de Janeiro também. Tá? Essa não é aquela pizza especial para abrir com acrobacia, né? Não, mas eu vou fazer, eu deixei essa aqui porque eu vou abrir com rolo. A próxima que eu vou abrir na mão, eu vou fazer Promete? a acrobacia. Prometo, tá prometido. Então tá bom, tô aqui Aí eu- esperando. Depois que eu abrir, que eu cheguei no tamanho que eu quero, eu vou tirar o excesso de farinha de baixo, porque a farinha depois senão vai pro forno, aí vai, além de se queimar, é cancerígeno, né, amarga, e também vira aquela pasta, fica crua na boca, né? Então aqui, ó, eu tenho uma pizza de mais ou menos, aqui tá com 35 centímetros. Uma outra maneira também, rapidamente, de eu abrir essa pizza aqui, para me ajudar, é fazendo isso aqui, ó. Simplesmente eu tô com as mãos assim, embaixo da pizza, ó. Tô com as mãos assim e eu venho dando uma esticadinha, ok? Eu venho esticando ela. Então eu vou pegar aqui e venho esticando aos poucos aqui, ó. Com delicadeza, não preciso pôr força. Como eu disse, no primeiro momento você põe mais força, no segundo momento você põe delicadeza. Já estou com ela aqui 35 centímetros, do tamanho que eu quero. Vou colocar o meu molho. Uma concha de molho, tá? Geralmente vai de 70 a 100 gramas de molho. Eu gosto também de pizza com bastante molho. Eu acho que o molho é importantíssimo, além da massa. A pizza é constituída da massa, é importantíssimo, o molho e o recheio. Não só de recheio ou não só de massa. Então tem que ter esse equilíbrio. Quem gosta, claro que você tem que levar em consideração também a região que você está, o teu cliente. Tem cliente que liga e fala, eu quero pouco molho, ou eu quero muito molho. Mas você tem que ter a tua característica da tua casa, do teu local, do teu estabelecimento, né? E aí o teu cliente depois, com certeza, vai pedir alguma coisa. Tem clientes que pedem bastante coisa. Tira a mussarela, põe esse queijo, é normal. É, né? Não tem jeito. Tá? Espalhei o molho bastante, deixando um dedo de diferença aqui para que a minha borda possa crescer, ok? Se eu colocar o molho mais para cima, o peso do molho não vai deixar que ela cresça tanto. A minha mussarela em cubinhos, tá? Exatamente, repito, eu corto em cubinhos para que ela não frite, para que ela só derreta e fique cremosa. Uma outra característica também que eu gosto é que ela lembra muito a pizza da Itália, né? Que são pedaços de mussarela, você vê o molho, então eu gosto muito disso também. Tá? A pizza tradicional margherita, né, tem a história, para quem não sabe, foi feita em homenagem por um pizzaiolo napolitano, em homenagem à rainha Margherita. Por isso as cores, né, do verde do manjericão, as cores da bandeira da Itália. O verde do manjericão, o branco da mussarela e o vermelho do molho. Tá? Aqui no Brasil nós costumamos colocar... Tem algumas possibilidades de fazer a margherita. Eu estou fazendo aqui com mussarela, molho, mussarela, tomate, manjericão e azeitonas pretas. Na Itália a gente costuma fazer só com molho, mussarela e manjericão. Tem alguns lugares que usam, além de tudo isso que eu falei, usam também o parmesão. Tá? Sim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é referente às quantidades, né? A gente já falou dos 400 gramas da massa, dos 100 gramas, de 70 a 100 gramas do molho e mussarela. Mussarela nós trabalhamos com uma média de 350 a 500 gramas. Isso é muito relativo também ao teu cliente. Cliente de delivery geralmente quer mais recheio. Se você for fazer uma festinha em casa ou para vender mesmo, você vai fazer a festinha na casa de alguém, você pode pôr menos recheio, que aí o pessoal vai querer degustar mais, né? Sim. Vou levar a pizza só com molho, mussarela e tomate. Por quê? Se eu colocar o manjericão aqui em cima, ele vai esturricar e vai se perder. Já tem o manjericão no molho, então não é necessário eu colocar mais, né? Eu vou colocar no final. E a azeitona a mesma coisa. Você coloca também no final a No azeitona? final. Eu posso colocar a azeitona junto quando é uma pizza, sei lá, eu inventei uma pizza com presunto, um queijo especial e azeitonas sem caroço. Aí eu posso colocar junto que ela vai se misturar no recheio e não vai queimar.
Tá? Uma outra coisa importante são as pás de pizza. Hoje nós temos pás de pizza de alumínio, tá? Também por causa da lei da Anvisa, que é proibida a madeira, tá? Por causa de acumular bactérias e tudo mais. E você pode fazer de duas maneiras. Eu faço aqui, faço na bancada, depois eu pego ela com a pá. Se você achar que é difícil, você vai comprar uma pá lisa e vai montar em cima. Essa é furadinha para tirar o excesso de farinha, como eu tinha dito no início, tá? E aqui agora eu vou com a pizza no forno. Aqui eu ajeito ela do tamanho que eu preciso e vou pro forno. Olha que linda. E Patrick, fala pra mim, você disse que essa é uma pizza grande que você fez, né? De 35 centímetros. centímetros. Se eu for fazer uma brotinho, quais são os outros tamanhos que eu posso fazer e essa padronização desse tamanho? Então, a brotinho nós trabalhamos em média para uma massa com borda alta, como essa, uma média de 200 gramas de massa, tá? E eu vou abrir 20 centímetros, mais ou menos o tamanho de um prato. A tradicional 35 centímetros como essa, e tem também a família, né? Aqui em São Paulo não muito, é mais no Rio de Janeiro, Brasília, nessas outras cidades tem a família que é de 50 centímetros, que aí dá 12 pedaços. Ah, bacana. Você pode, isso é um diferencial também. Tá? Uma outra coisa interessante também, sei lá, para quem mora perto de uma escola e quer abrir um negócio, ou de algum centro urbano, é pizza no almoço, né? Pizza por pedaço. Você faz uma pizza grande, corta ela e vende por pedaços. Tá? Ali, Tá certo. 2 minutos, ela vai estar prontinha. 2 minutos? 2 minutos. Adorei. Já estamos aqui empolgadíssimos. Me diz uma coisa, para você escolher o ingrediente, os ingredientes para uma pizza, se você quer fazer uma pizza diferente, né? A gente tem as tradicionais, super conhecidas. No que você tem que pensar nessa hora de harmonização dos ingredientes, Patrick? Nós temos, né, diversos fatores para levar em consideração. Primeiro, o custo, né? Você pode pegar ingredientes importados para fazer uma pizza mais requintada, mas o custo aumenta, né? Você tem que levar em consideração também quando você for combinar. Por exemplo, eu vou fazer uma pizza com alite, gorgonzola e azeitona. Vai ficar muito salgado, né? Uau. Tudo salgado. Então, eu tenho que, de repente, colocar um queijo mais ameno para trabalhar com o gorgonzola, ou uma verdura. Eu estou dizendo um gorgonzola é um exemplo, né? E buscar coisas, de repente, da tua região, porque não adianta, de repente, eu fazer uma parma, sei lá, em uma região que ninguém conhece ou que as pessoas não gostam, entendeu? Então, buscar. Na minha região, o pessoal gosta, por exemplo, eu fui esses dias para Goiás fazer uma consultoria e o pessoal lá gostava de carne seca com mandioca. E a gente fez uma pizza de creme de mandioca com carne seca, entendeu? Tem que buscar a tua região mesmo, o que o pessoal mais gosta. Não adianta sair muito daquilo, porque senão não vai vender. Legal. Pode perguntar. Vou dar uma olhada na pizza Patrick, aqui. Oi. eu queria fazer uma pergunta. Não sei se você pode me dizer isso. Assim, você sabe mais ou menos o custo de uma pizza, assim, do jeito que você fez, a marguerita? Então, essa marguerita, o disco com uma farinha nacional sai em média 80 centavos. Tá? Mussarela, hoje a gente tem um preço médio aí de 15 a 20 reais, dependendo da marca que você for usar. Então vamos colocar que custe 15 reais. 400 gramas você já tem mais 6 reais, né? O molho, mais R$1, então são 6, 7, 8 com R$1 da massa. R$8 mais a azeitona e tudo mais, você tem um custo de produtos mais ou menos de uns 10 reais. Inclusive eu falo sempre, né? Para você ganhar dinheiro com pizza, você tem que fazer bem esses custos e cobrar por isso, senão você vai tomar prejuízo, né? Então, basicamente aqui 10 reais. Aí, uma conta simples que a gente faz é vezes 3, sei lá. Então, eu teria que vender minha pizza a 30 reais. Sim. Se está muito caro para minha região, eu vou ter que procurar uma mussarela regional, mais barato, ou alguma outra opção para eu poder vender mais barato, né? Mas nem sempre vender mais barato é sinônimo de sucesso, porque aí vem meu vizinho, abre outra pizzaria e baixa R$1 a menos do que eu, e aí ele perde, né? Eu perco a concorrência para ele. Aqui eu estou colocando manjericão fresco, né? Obrigada. Estou colocando manjericão fresco, procurando sempre decorar, né? Porque quando chega na mesa, os olhos comem primeiro, né? Principalmente em casa também. Então eu vou colocar aqui o meu manjericão. Como eu disse, essa é uma marguerita simples. Posso adicionar, se quiser, um parmesão. Não vou colocar também muito manjericão. Estou colocando uma boa quantidade, mas não exagerado, porque o manjericão também amarga, tá?
ok? E as azeitonas pretas. Vou colocar aqui. Olha que linda. Tá um cheiro muito bom também. Posso também, uma dica, sei lá, para diferenciar a minha marguerita, colocar pesto de manjericão em vez do manjericão também, usar a primeira base que você já tem lá, né? E aqui a gente vai cortar. Percebam, não sei se no áudio dá para escutar a crocância da pizza. Vamos cortar e já vamos servir, né? Por favor. Dá pra... Eu tenho vários tipos de cortadores, tá? Você tem outro cortador, Rosinha, pra gente mostrar? Eu tenho esse assim, que é mais fácil, né? Eu acredito mais prático, tá por aqui. Ou tá ali? Geralmente, se for, né, pra delivery ou pra mesa, eu corto em 8 pedaços. Eu posso cortar também aperitivo, ou geralmente quando você vai fazer uma festa também, eu costumo fazer festas de pizza, levo um forno como esse e tudo mais. Eu vou cortar e coloco aqui. E aí você pode cortar menorzinho, aperitivo, né? Bom, vamos lá. Esse é o outro tipo de corte, tá? Que é com a espátula, que é o que o pessoal tá mais acostumado aqui. E eu já vou até pedir pra Rosinha servir, sim, que a gente tá com água na boca. E aí Eu você quero- coloca Olha só, ficou numa lindo, bandeja Patrick. legal. Quero finalizar esse bloco, ó, degustando. Ok. Você tá com a espátula aí, Rosinha? Pode, por favor, Rosinha. O pessoal já passando o prato aqui, já tá todo mundo assim, por favor. Calma que ela vem até aqui, cá. Eu vi a minha azeitona caindo, eu quero ela de volta, Rosinha. Conseguiu, né? Devolver. Eu adoro uma azeitona. A azeitona preta, ela é mais típica mesmo da marguerita ou é a verde? Digamos que a azeitona preta é a mais típica para qualquer tipo de pizza, né? Mas você pode também usar a verde é mais barata. A preta chama mais atenção, principalmente se você colocar uma azeitona maior, aquela azapa, funciona bem. Então tá bom. O que a gente vai ter no próximo bloco, então, Patrick? No próximo bloco, nós vamos fazer a pizza de frango com catupiry com borda de gergelim. Vamos fazer a pizza de portuguesa com a massa aromatizada também. Então vocês não podem perder.